Então ele entra nos versículos aqui, começando a detalhar a respeito do nascimento de Cristo em si. E uma característica que a gente vai conseguir perceber é o jeito sucinto, apesar de metódico, mas ele é simples em escrever de um jeito que qualquer um entenda de maneira clara o que estava acontecendo, sem muita pompa, sem muita firula, mas simples e direto ali, né? Ele começa dos versículos 1 ao 3, né? Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era o governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Primeira coisa que a gente pergunta quando lê esse versículo, né? Pô, o que isso tem a ver, né? O cara vai falar do nascimento, começa a falar do recenseamento que teve, mas a gente vai perceber o jeito que ele vai construindo a história aqui. César Augusto era o título que esse governante tinha. Na verdade, o verdadeiro nome dele era Octávio, né? O jeito que escrevia na época, né? E é legal a gente ver a precisão das informações do texto, porque isso aqui aparentemente parece uma coisa solta, mas não é, né? E Lucas vai deixando claro que tudo começou por causa desse recenseamento. Deus foi encaixando, pecinha por pecinha, a partir daqui, né? E o detalhe que o autor destaca aqui é o fato de todos os homens terem que sair da sua cidade, se deslocarem da sua cidade para irem para a sua cidade natal, para fazer o tal desse recenseamento. Parece algo corriqueiro e sutil aqui, mas no decorrer do texto a gente vai perceber, né, a mão de Deus em cada coisa aqui. Mas qual o ponto que isso aqui vai levar, que esse versículo vai levar? Era uma profecia que estava prestes a ser cumprida. Então essa riqueza de detalhes não é por acaso. Lucas quer deixar claro que isso aqui se trata de uma história real. Isso é bem importante a gente perceber. Um tempo atrás eu comentei a respeito da ressurreição de Cristo, foi até num retiro, e a gente percebe algumas coisas que parecem óbvias, né? Mas a gente tem que entender que Jesus morreu para entender que ele ressuscitou, sim, parece óbvio, mas não é. E é interessante que Lucas também faz essa mesma coisa a respeito da morte de Cristo. Ele consegue provar aqui que Cristo realmente morreu. Por quê? Por testemunho da ressurreição fazer todo sentido e confirmar tudo isso que estava acontecendo aqui antes. É mais ou menos essa mesma lógica, né? E o que a gente percebe, começa a perceber aqui do texto? A história está claramente nas mãos de Deus. A gente vive dias meio esquisitos, né? Um monte de coisa acontecendo, né? Informação daqui, informação de lá. Traz até um certo tipo de temor para a gente, mas aqui esse relato do nascimento de Cristo é mais uma das inúmeras provas, inúmeros textos na Bíblia que deixa claro que Deus está com a história nas mãos e a história está se desenrolando da maneira que Ele quer. Então, a partir desse recenseamento, que nada aparentemente tinha a ver com o nascimento de Cristo, resultaria no local onde Deus queria que o seu Filho viesse ao mundo. Deus está no comando de todas as coisas. Não é uma mera expressão, isso é um fato. Então, a gente pode levar uma vida sem temor. É por isso que a nossa esperança deve estar lá em cima, deve estar nas coisas do céu, né? Como fala na introdução de Colossenses, se eu não me engano, né? A esperança que vem da fé, e a fé... Oi? Isso. A certeza que vem da fé, e a fé baseada na esperança da vida eterna. Isso que fala na introdução. Então, isso deve ser o alicerce. Ele continua aqui narrando, né, o que estava acontecendo. Dos versículos 4 ao 5. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Aquela historinha, né, da questão da Maria ter sido prometida em casamento a ele. Aqui a gente no texto começa a chegar em José, começa a entrar nos personagens da história, né? E não é por acaso que José teve que obedecer essa ordem do imperador. Mas qual que é o detalhe aqui que começa a ficar interessante para a gente? José ia fazer uma viagem relativamente longa, né? E ele estava acompanhado da sua esposa, que estava ali pelo menos naquele último período de gravidez, né? Imagina, quem já teve filho aqui, né? Nas últimas 3 semanas ali antes do bebê nascer, é um negócio meio, né?
trabalhoso um pouquinho, a mulher começa a ter dor na costela, porque a criancinha começa a se ajeitar na barriga, é uma coisa incômoda, não dorme direito, né? E o interessante aqui, ele estava acompanhado dessa sua esposa, pelo menos ali nas 3 últimas semanas, ou no mês de ganhar o bebê, e ele ia fazer uma viagem de Nazaré para Belém. Sabe qual é a distância, mais ou menos, entre essas duas cidades? É de aproximadamente 128 quilômetros. Sabe o que significa isso? É como ir daqui, desse endereço, isso eu olhei no Google ontem, é como ir daqui desse endereço onde a gente está, até passando um pouquinho de Saquarema. Imagina fazer essa viagem na carroça ou no lombo do jumento, com a mulher grávida. Atravessar a ponte Rio-Niterói já ia ser um terror, né? No lombo do jumento. Imagine daqui a Saquarema, de carroça ou de jumento. Foi essa viagem que José fez, para a gente entender ali o... E fora que a gente não tem nem noção de quanto tempo levaria, né, para ele fazer esse trecho, correr esse trecho todo, de jumento ou de carroça. A velocidade ia ser praticamente a mesma. Então, sem dúvida, o que isso mostra? Era algo muito importante, muito, muito importante, para levar um homem a arrumar a malinha e se despencar com a sua mulher grávida para viajar 128 quilômetros para uma viagem dessas. Não é interessante a gente começar a prestar atenção nesses detalhes, pensar nisso, né? E ver a mão de Deus ali direcionando essas coisas. É muito importante observar a maneira que Lucas vem construindo isso. Por quê? Isso vai ser o cumprimento de uma profecia. E a gente vê Deus lá, chamou o recenseamento, José teve que aparentemente cumprir uma obrigação da lei, da sociedade que ele vivia, mas na verdade Deus estava encaixando todas as peças para se cumprir uma profecia que eu estava ouvindo um estudo há um tempo atrás. A probabilidade de alguém forjar isso é como se fosse de 10 elevado à milésima potência. Uma coisa impossível. Era como você andar na rua e achar um bilhete da loteria premiada a cada metro, para alguém forjar o cumprimento de uma profecia dessa. Então a gente está lidando com uma história real. Jesus nasceu dessa forma. Então a coisa já começa a ficar legal daí, né? A gente observar isso. José, pensando um pouquinho em José, né? Como homem ali, na fraqueza da gente, né? José poderia muito bem dar um migué, né? Que a gente fala aqui no Rio, e não ir, né? Poderia burlar o sistema, mas era aparentemente o cumprimento de uma ordem do governo, mas sem saber ele estava cumprindo ali a perfeita e agradável vontade de Deus em fazer aquilo. Em Miqueias 5:2, olha que interessante. Consegue pôr aí, Marcelo? Miqueias 5, versículo 2. Olha o que fala nesse texto. Lá no Antigo Testamento, ó. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Isso aqui é uma profecia a respeito do nascimento de Jesus em Belém. Lá no Velho Testamento, anos e anos antes dele nascer, Deus estava direcionando todas as coisas para José cumprir, sem saber essa profecia aqui. Ele ia nascer em Belém de qualquer jeito. De alguma maneira ele ia parar lá em Belém e o bebê ia nascer lá. Se despencou sem saber de Nazaré, viajou 128 quilômetros aproximadamente para que a profecia fosse cumprida e Jesus nascesse em Nazaré. Então, vale a pena, né, uma vida de bom testemunho, de conduta reta, também diante da lei dos homens. Sem saber, muitas vezes a gente vai estar cumprindo a boa e perfeita vontade de Deus, como estava acontecendo ali. José e Maria não foram escolhidos à toa. Não foi por acaso que Deus escolheu a dedo esses dois para serem os pais de Jesus. Então, a postura íntegra dele, o jeito que eles lidavam com as coisas, que a Bíblia tem umas sutilezas dessa, eles eram o casal ali escolhidos para serem os pais do Messias, né? Uma moça ali que devia ter mais ou menos os 16 anos, José também não era um cara muito velho, devia ter ali seus 19, 20 anos no máximo isso. E eles estavam cumprindo ali a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E agora a gente começa a ver um pouquinho de como foi o nascimento em si, né? Enquanto estavam lá, versículos 6 e 7. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aí ele entra aqui, né? Enquanto estavam lá, chegou a hora do bebê nascer.
é muito legal aqui ver a maneira simples, né, que ele descreve isso. Não é qualquer bebê, né? É Jesus nascendo, é o Salvador nascendo, né? E ele descreve isso, chegou a hora do bebê nascer, ponto. Né? Não é interessante ver isso? Se fosse um texto, né, para fazer algum tipo de sensacionalismo, né, certamente ele teria descrito isso aqui cheio de pompa, né, tudo cheio de coisa, mas não era esse o objetivo, né? Mas de maneira sucinta, ele descreve, chegou a hora do bebê nascer. Mas não era qualquer bebê. Não era um simples bebê que estava nascendo ali. Quem era esse bebê? Né? Vamos olhar um pouquinho aqui o que a Bíblia fala quem era esse bebê. Marcelo, projeta aí João, Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 3. Quem era esse bebê, né, que Lucas fala de uma maneira tão simples? Ali, ó. Esse bebê é o jeito que João descreve aqui no capítulo 1, versículo 1, do 1 ao 3. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Esse versículo do 1 ao 3 de João, ele é uma paráfrase de Gênesis 1. E ele está deixando bem claro, esse bebê aqui que acabou de nascer, dessa maneira muito simples e sucinta, era o bebê que participou de toda a criação do mundo que fala lá em Gênesis. É o bebê que criou todas as coisas, né? Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aí eu comecei a olhar alguns detalhes a respeito da criação, né? É muito interessante a gente começar a pensar no que esse bebê fez, né? O que ele criou, né? Por exemplo, os cientistas acreditam que exista mais ou menos 100 bilhões de galáxias no nosso universo. A nossa galáxia, Via Láctea, encontramos mais ou menos 200 bilhões de estrelas, né? O planeta Terra, o lugar onde a gente mora, tem um diâmetro de 12.756 quilômetros. O Sol, né? Solzinho ali que dá uma esquentadinha na gente, tem o diâmetro de cerca de 1.392 quilômetros. Seria possível colocar 109 planetas Terras dentro da circunferência do Sol, né? E olha o que Isaías fala a respeito desse Deus. Isaías 40:10. O soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentas e crias. Quem mediu as águas com a concha da mão, ou com um palmo definiu os limites dos céus? Em outras palavras, né? Ele carrega o universo, esse universo inteiro, na palma da mão. Então, uma galáxia com 200 bilhões de estrelas, a Terra com diâmetro de 12 mil quilômetros, o Sol com 1.392.000 quilômetros e uma manjedoura de 70 por 40, mais ou menos, um coxo, onde o cavalo comia. Esse Deus que fez tudo isso foi parar nessa manjedoura, né? E é algo fora do nosso pensamento conseguir pensar nisso, né? A manjedoura era o local onde os cavalos comiam. O Deus que criou tudo isso aqui, o Deus que criou todo esse universo com essa grandeza toda, isso aqui tem muito, muito mais dados do que isso daqui, veio, se colocou entre nós e nasceu no coxo onde o cavalo comia. De 70 por 40. É mais ou menos o tamanho do coxo, né? Isso aqui mais ou menos. É muito doido pensar nisso, né? E Lucas vai descrevendo do jeito bem simples, né? Envolveu, a mãe pegou o bebê ali com todo cuidado e envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. O Deus que criou tudo isso teve que nascer na cocheira de cavalo. Alguém aqui já visitou uma cocheira de cavalo? Eu já. É cheiroso? Não. Tem mosquito? O chão é legal? Não. É um lugar horrível, né? A gente, quando vai no hospital lá, vê o bebezinho nascer, né? Nossos filhos nascerem lá, aquele cuidado todo, né? Aquela coisa. Tem medo até de... O João, quando nasceu, eu vim começar a dar banho nele no chuveiro quando ele tinha 1 mês. Porque antes disso ele era muito molinho. Eu morria de medo de deixar ele cair, quebrar o menino no meio. Imagina, um bebê
esse bebê que criou todas essas coisas, nascendo no estábulo, nascendo numa... Olha aí. O Deus que criou o universo, né, com 100 bilhões de galáxias, com 200 bilhões de estrelas, numa manjedoura, no lugar onde o cavalo comia. Ali Jesus nasceu, envolto em panos, né? Muito provavelmente porque o parto teria sido feito por José, porque lembra, era o recenseamento, a cidade estava um alvoroço, não conseguiram receber ele na hospedaria, provavelmente nem sabiam que eles estavam ali, não deram a menor atenção. A Bíblia não descreve mais nenhuma outra pessoa ali no local do nascimento, então, ao que tudo indica, José e Maria fizeram o parto de Jesus sozinhos. Eles ali deram o jeitinho deles, enrolaram o bebê no pano, né? Mas o ponto aqui é que o Rei dos Reis, o Criador de tudo, se reduziu à insignificância de um homem, nascendo num local como aquele, para tirar a gente dos nossos pecados. Esse é o ponto central da coisa, né? E esse aqui foi o dia do início do cumprimento do plano de Deus, onde foi profetizado lá atrás no Velho Testamento. Desde lá de Gênesis, começou a construir essa figura toda. Foram reveladas mais de 312 profecias a respeito só da primeira vinda. Só nesse dia do nascimento aqui se cumprem 4, numa tacada só. E ele nasceu nesse lugar por nossa causa. Ele precisava fazer isso? Não precisava. É um dos grandes mistérios, né, que a gente não sabe a resposta. E nem, por enquanto, não precisa saber, né? A pergunta certa, às vezes a gente vive se fazendo as perguntas erradas, né? Ah, por que eu nasci? Né? A gente faz muito isso quando é adolescente, né? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Não sei o quê. Não, meu filho, não é porque você nasceu. Eu nasci e estou vivo. Agora, o que eu faço? Eu já estou aqui, não tem mais jeito de voltar para a barriga da mãe, como fala lá em João 3. Eu estou aqui. E agora, o que eu faço? Eu creio nesse Salvador que criou todas as coisas e nasceu numa manjedoura? Ou fico entregue a mim mesmo, né? Então, é muito importante, muitas vezes, a gente se fazer as perguntas certas, para ter as respostas certas. Uma mente confusa gera uma vida confusa. Então, e a palavra dá esse direcionamento para a gente, em relação a essas coisas. Coloca a nossa cabeça no lugar, faz a gente olhar as coisas de uma forma humilde, da maneira que Deus quer que a gente veja. E só isso por si só já quebra a gente, né? Esse Deus, nasceu dessa forma, né? Então, nesse instante aqui, se cumpria pelo menos 3, né? Eu tinha comentado um pouco atrás, profecias a respeito do nascimento de Cristo. Em Isaías 7,14, fala que ele ia nascer de uma virgem. Ele era o descendente de Abraão, que iria abençoar todos os povos da terra, que fala em Gênesis 12. E ele é aquele bebê que ia nascer em Belém, que foi a primeira profecia que a gente leu em Miqueias 5, né? E o que é muito legal é a gente ver a reação, né? O próprio texto de Lucas relata algumas reações do que a gente vê a respeito do pós-nascimento de Jesus, né? Dos versículos 8 ao 15. Olha que legal isso, a gente costuma passar desapercebido. Havia pastores que estavam nos Lucas 8, 2, do 8 ao 15. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu sobre eles. Eles ficaram aterrorizados. Imagina essa figura, os pastores dormiam lá meio no campo. Tudo que eles queriam era um silêncio, né? Tá tudo, né, bonitinho para as ovelhas não se assustarem. De repente, aparecem os anjos lá para eles. Imagina a reação dos caras, né? Mas o anjo disse: não tenha medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Rapaz, obrigado. Banquinho perdido por aqui. Oi? Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Nem a manjedoura foi por acaso, né? Não foi à toa que ele nasceu na manjedoura. Serviu de sinal para os pastores encontrarem o bebê ali. E olha isso aqui, essa parte do texto, assim, eu fiquei tentando imaginar como que foi isso no céu. De repente,
uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, a paz na terra aos homens aos quais ele concedeu o seu favor. Imagina esse dia no céu, né? Esse dia prestes a acontecer. Aqui está falando que os anjos entraram em festa no céu com o nascimento do Salvador. Tenta imaginar isso, né? Ali naqueles minutos antes do bebê, Maria ali sentindo as dores do bebê nascer, os anjos ali, né? Fiquei tentando imaginar isso em casa, né? Como foi isso? E não passa de uma mera imaginação. O próprio texto bíblico comenta que os anjos entraram em festa. Marcelo ia projetar alguma coisa ali. Imagina, né? Mais ou menos isso, pelo que o texto de Lucas descreve. Sensacional, Marcelo. Muito bom. Imagina essa situação no escuro, né? A gente não tem noção como é o cão. Hoje, né, todo lugar tem luz, né? Mas quando a gente vai para um sítio, para algum lugar assim, né, a gente consegue provar do que eles provavam um pouquinho. Aquele lugar, um breu, só com o máximo ali a luz da lua. Imagina os anjos aparecendo e eles tendo essa visão dos anjos em festa no céu, porque o Salvador nasceu. Não era qualquer bebê. Não era qualquer bebê que nasceu ali, era o Salvador. E teve festa, né? Houve uma festa no céu, porque ali estava acontecendo a obra-prima de Deus, né? Paulo fala nos evangelhos, pelo pecado de um homem, condenou toda a humanidade toda, mas pela vida perfeita do outro, que é o Cristo, segundo Adão, que a Bíblia chama, todos nós temos a possibilidade de sermos perdoados. Ele veio, a gente estava condenado à morte, e foi preciso Deus fazer tudo isso que a gente está olhando, para Ele vir e perdoar a gente. Então, é um plano magnífico a ponto dos anjos estarem em festa. O Salvador estava nascendo. Imagina a expectativa, os céus se moveram para que isso acontecesse. E o texto continua: quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Aí dos versículos 16 ao 20. Então correram para lá e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Imagina a cena, né? Os pastores encontrando com eles agora. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Imagina uma menina de cerca de 16 anos, né, vendo tudo isso, acabou de ter um filho, né? É muito difícil, é muito complicado para a mulher nos dias pós-parto, né? O jeito que fica, é muita coisa na cabeça, é uma transformação absurda, né? O bebê chorando, responsabilidade nova, e ela não era qualquer bebê que ela estava nos braços, era o Salvador do mundo. E ela tinha total condição, ela tinha total consciência disso que estava acontecendo. Ela sabia, porque o anjo tinha falado para ela lá atrás que ela ia dar luz ao Salvador do mundo. E ela guardava todas essas coisas e refletia sobre elas no seu coração. Os pastores voltaram, glorificando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Max Lucado, ele fala uma coisa bem legal em um dos livros dele a respeito de Jesus. Ele fala isso aqui, que eu achei muito, muito bacana. Ele não veio como um clarão de luz, nem como um conquistador inacessível, mas teve seus primeiros choros ouvidos por uma moça simples e por um carpinteiro sonolento. Foi dessa forma que ele veio, né? Esse foi o nascimento do nosso Salvador, que a gente vai cantar mais um pouquinho aqui na cantata, vai falar mais um pouquinho a respeito disso, né? Para concluir essa rápida análise que a gente fez a respeito do nascimento de Cristo, né? O Natal, que significa nascimento, a palavra Natal, é muito mais do que um dia para trocar presentes. A gente já tem essa consciência, né? É o dia do nosso recomeço. Isso é o significado do Natal. É um dia de recomeço, onde a gente vai começar de novo. É a lembrança do dia em que o Emanuel, que significa Deus conosco, isso fala lá em Mateus, nasceu o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que vem para ficar conosco, veio nos resgatar do pecado. É por isso que Jesus é diferente de todo tipo de qualquer doutrina, qualquer religião que tem por aí. Jesus não é religião, porque a própria palavra religião do latim significa religare a Deus, né? Religar o homem a Deus. Mas Jesus é Deus que veio até o homem. Ele se fez homem e veio até a gente.
tem filosofia de tudo, tem doutrina de tudo, mas nenhuma, de nenhum lugar, fala a respeito do perdão do pecado. Nenhuma fala a respeito de perdão de pecados. E esse é o motivo que as pessoas vêm para Jesus. As pessoas questionam muito, por que o cara matou, roubou, aí vai para a cadeia lá e acaba virando evangélico e sai da cadeia? Ele não virou evangélico, ele encontrou a Cristo. Ele encontrou o perdão dos pecados dele. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Jesus é Deus que veio até a gente. O local e outras circunstâncias do seu nascimento provaram que ele era o verdadeiro Messias que precisávamos, né? Jesus veio para resgatar pecadores. E pecado não tem cor, sexo, raça ou classe social. Não tem? Ele não veio para a minoria, não veio para a maioria, ele veio para resgatar pecador. E pecador tem em todo lugar, em todas as esferas da sociedade. O nascimento de Cristo mostra um padrão de Deus totalmente diferente do nosso. Não houve nenhum tipo de glamour na terra, né? Ele, o Criador de tudo, nasceu como um desconhecido. Totalmente desconhecido. Mal tinha um lugar para a mãe dele poder acomodar ele de forma adequada para um recém-nascido, que um recém-nascido requer, né? Mas houve uma festa gigantesca no céu. São valores totalmente diferentes dos nossos. Era o Salvador do mundo. Nasceu de uma maneira simples, mas o próprio texto prova que houve uma festa gigantesca no céu. Então esse é o verdadeiro Natal. O nascimento, o recomeço, e esse recomeço terá sua plenitude no céu, onde não haverá dor e nem lágrimas, como fala lá no texto de Apocalipse. Amém?